E aí, galerinha, tudo certinho? Voltamos aí o nosso curso de Direito Penal para a Polícia Militar do Estado da Bahia. Meu nome é Manuel Tadeu, eu sou professor de Direito Penal. Pessoal, vamos relembrar algumas coisinhas, né, do bloco passado para a gente dar continuidade aí ao nosso curso. Lembrando que vamos ali para o slide aí, que o nosso Código Penal, não é? Ele é de 1940, né? Da década de 40, então está realmente muito antigo. Mas o que interessa para a gente é que ele é dividido em duas partes, como eu disse para vocês, né? A parte geral, que a gente vai ver conceitos de dolo, culpa, fato típico, ilicitude, aí dentro dessa ilicitude, legítima defesa, tudo isso está dentro da parte geral, que vai do artigo 1º até o artigo 120, e a parte especial, que é a parte dos crimes, né? Crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, que vai dos artigos 121 até o artigo 361. Então, isso é o nosso código, que eu falei para vocês, né, como é que a gente iria trabalhar esse Código Penal. Depois, nós vimos a questão da infração penal. Eu disse a vocês que, segundo a doutrina, infração é o termo utilizado genericamente, englobando o quê? Crimes e contravenções. Então, eu disse que a vocês que no Brasil nós temos crimes e contravenções. Aí algum me perguntou qual o conceito de crime, qual o conceito de contravenção. O que eu disse para vocês é que crime é aquelas infrações de maior potencial ofensivo e contravenções, aquelas infrações de menor potencial ofensivo. Aí o que eu fiz para vocês? Eu dei um esqueminha aí, né, de diferenças aí entre crimes e contravenções, e depois eu iniciei, não é, como esse crime, eu disse para vocês que a contravenção a gente não ia trabalhar, nós é só para a gente fazer a diferença entre crimes e contravenções, que nós iríamos trabalhar realmente em relação ao crime. E eu disse para vocês o quê? Que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Então, para que ocorra o crime, eu tenho que ter um fato típico, uma ilicitude e uma culpabilidade. Então essa conduta, não é? Aí nós temos a conduta, o fato típico é dividido, aí depois eu peguei o fato típico. Vamos dividir o fato típico. Aí eu dividi o fato típico em conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Fizemos esse quadrinho aí. Depois eu peguei a ilicitude. Também dividi essa ilicitude em estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. Depois peguei a culpabilidade, dividi a culpabilidade. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses 3 itens aqui, esses 3 elementos do crime e destrinchei. O que nós vamos fazer hoje? Vamos destrinchar o fato típico, tá? Então, vamos destrinchar o fato típico na sua conduta, no seu resultado, no seu nexo causal e na sua tipicidade. Tranquilo? É isso que nós vamos fazer hoje, essa aula aí. Vamos estudar o fato típico, beleza? Muito bem, então vamos lá, galerinha aí, né, que vai fazer o concurso da Bahia, PM Bahia. Vamos detonar aí direito penal. Direito penal é muito gostoso, né? Direito penal é saboroso, que é o dia a dia de vocês, tá certo? Então, você que tem o tesão aí de
botar aquela pistola aí na cintura, aquela ponto 40, a hora é agora. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Então vamos trabalhar o quê? O fato típico, que é um dos elementos do crime. Para a gente fazer essa distinção aí, não é? Desses elementos aqui, ó, conduta, resultado, né, causal e tipicidade, eu dei um exemplo quando eles estão aí no fato típico, quando é que eles estão incluídos no fato típico. Então, vamos ver um exemplo aí, ó. A, já começou bem, ó. A esfaqueou B. A esfaqueou B. Então, A praticou o quê? A conduta de esfaquear. Ou seja, uma conduta de ação, né? Uma conduta dolosa de esfaquear. B morreu. Ora, é o resultado. O resultado jurídico, o resultado naturalista da minha conduta, né? Que foi, ó, comissiva, um ato de fazer, uma conduta dolosa. Eu quis o resultado. B morreu em consequências das lesões produzidas pela facada. Nós temos aí o nexo causal. O que é o nexo causal? É a ponte entre a conduta e o resultado. Ou seja, se eu não tivesse esfaqueado, B não teria morrido. Então, se A não tivesse esfaqueado B, B não teria morrido. Ó, e todo esse acontecimento de esfaquear B se enquadra no artigo 121, homicídio, que é a nossa tipicidade. Então, entenderam aí, pessoal? Beleza? Ó, eu reuni todos os elementos do fato típico nesse exemplo, para que vocês entendam como eles estão inseridos, não é, na nossa aula. Então, mais uma vez, ó, A esfaqueia B. No momento que A esfaqueia B, ele praticou o quê? Uma conduta. B morreu? Morreu. Foi o resultado jurídico, foi um resultado naturalístico a morte dele. Morreu e B. Morreu em consequências de quê? Da facada. Nexo causal, nexo de causalidade. E esse ato aí, essa prática que eu fiz de matar alguém, ele se enquadra em quê? No artigo 121, que é homicídio, que é justamente a nossa tipicidade. Beleza? Então vamos lá. Vamos trabalhar primeiro a conduta, depois o resultado, nexo causal e tipicidade. Bora lá. O que é a conduta? O que é uma conduta? Conduta é o ato, né? É uma manifestação. Ou seja, segundo o conceito, é toda ação ou omissão humana. Opa, peraí. Emanuel, toda ação ou omissão humana não podia ser toda ação ou omissão humana ou animal? Não, meus amigos, porque o animal, ele não pode ser sujeito de crime, né? Ele não pode ser sujeito do crime. Ele pode ser sujeito passivo de um crime, mas ele não pode ser sujeito ativo de um crime. Peraí, calma, meu irmão, me diz uma coisa. Eu estou lá andando com meu pitbull, aí vejo, não é, aquele meu desafeto, não é? Eu digo, rapaz, eu sou doido para matar esse cara, mas, não é, eu não tenho coragem. Opa, mas, não é? Mas meu pitbull tem. Peraí, aí soltei o pitbull, ele foi lá e matou o cara. E aí, Emanuel? Ele não foi que matou? Não, ele foi,
Ele foi o objeto que você utilizou para o cometimento do delito. O cachorro não foi o sujeito ativo. O sujeito ativo foi você. E você utilizou o cachorro para o quê? Para ter uma conduta, não é? Dolosa, uma ação de matar. Tá certo? Então a conduta é toda ação. A gente chama essa ação de comissiva, né? Ato de fazer. Ação, ó, lembra, né? Ação é uma ação comissiva, que é o ato de fazer. Então a conduta é toda ação ou omissão. Se a ação é comissiva, é ato de fazer, a omissão é o não fazer. Então a minha conduta se baseia tanto em uma ação de fazer, que eu chamo essa ação de comissiva, ou uma ação de não fazer, que eu chamo de omissão. Então, essa conduta é toda ação ou omissão humana, consciente. Ora, eu tenho que estar consciente do que eu faço. Imagine vocês que a gente vai estudar que vão existir situações que eu estou inconsciente. E no momento que eu estou inconsciente, eu pratico uma conduta, mas uma conduta que não é consciente, é inconsciente. Se essa conduta é inconsciente, não existe a conduta. Não existe na conduta, não existe o fato típico. Não existindo o fato típico, não existe o crime. A conduta tem que ser o quê? Consciente. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Se eu não sei o que eu estou fazendo, eu não tenho uma conduta. Eu não tenho uma conduta, não tenho o fato típico e não tenho o crime. Não vou ser punido. Além de ser consciente, essa conduta tem que ser o quê? Voluntário. Então o ato é voluntário. Isso quer dizer, se alguém me força a fazer algo, meu ato é o quê? Involuntário. Consequentemente, eu não tenho a conduta. Consequentemente, eu não tenho um fato típico. Consequentemente, eu não pratiquei o crime. Tranquilo? Então, essa conduta consciente e voluntária, ela é voltada a uma finalidade. Tranquilo? Então, esse é o conceito de conduta. Então, o que a gente tem que se ligar? Em 4 termos é importante: ação, omissão, consciência e voluntariedade. Esses 4 termos aqui são importantíssimos para a gente aprender o elemento conduta. Então, vamos lá. Então, como vocês veem aí, a conduta, como eu disse, é uma ação ou omissão consciente em busca de o quê? De uma finalidade. Agora, pessoal, se eu digo que a conduta é uma ação consciente de que eu vou buscar uma finalidade, Emanuel, que finalidade? Bora lá. Eu quero matar alguém. Eu quero esfaquear alguém. Ora, eu estou arretado com o professor Isaqueu. Eu quero matar o professor Isaqueu. Veja, é uma ação, a conduta o quê? É uma ação. Qual é a minha finalidade? Matar o professor Isaqueu. Ou então, eu estou arretado, não é? Com uma outra pessoa e a minha atitude é omissiva do não fazer, ou seja, eu não gosto de um certo indivíduo que está dando em cima de uma boizinha que eu também estou dando em cima. E ele é todo metidinho, né? Todo metido a boizinho, a isso, e ele vai nadar ali em Boa Viagem, lá em Boa Viagem, perto, Boa Viagem não, melhor, em Piedade, perto da igrejinha, né? E ele não é daqui, né? Ele é de São Paulo, e se amostrando para a boizinha que eu estou afim, aí ele diz, eu vou nadar, e o que eu faço? Ó, eu fico, ó, caladinho, eu disse, vá, meu irmão, vá, nadar é bom. E ele, ó,
vai nadar. Minha atitude é o quê? De não fazer. Não é? Porque eu devia ter o quê? Avisado ao cara que ali tem o quê? Tubarões. Não é? Então, meu amigo, deixei ele ter tido omissível, é um ato de não fazer. Então, a minha conduta pode ser o ato de fazer e o ato de não fazer, ou seja, de não buscar aquela conduta que deveria ter feito. Beleza? Agora, só que tem uma coisa. Voltando àquele conceito, conduta é uma ação ou omissão consciente e voluntária. Por que eu fiz isso? Porque em algumas situações existe a chamada ausência de conduta. Eu vou praticar uma ação ou omissão, mas eu vou praticar essa ação ou omissão de forma inconsciente ou de forma involuntária. Quando acontece isso, nós temos o que chamamos de ausência de conduta. Então, são 3 as ausências de conduta. 3 são as ausências, os casos possíveis, né, de ausência de conduta. Primeiro caso, coação física absoluta ou força irresistível. Pessoal, para cá para o quadro. Cuidado aqui. Eu tenho 2 tipos de coação. A coação, ela pode ser física ou a coação, ela pode ser moral. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, eu tenho 2 espécies para 2 tipos de situações. A coação física, ela vai estar ligada à conduta, ao fato típico. A coação, ela vai estar ligada à culpabilidade. Entenderam aí? Então, vejam, muito cuidado em relação a isso. E o que seria a coação física e a coação moral? Ora, bora logo para a coação moral, que está dentro de culpabilidade, que a gente vai ver depois, né? Então, quando a gente estiver vendo culpabilidade, a gente vai ver no elemento exigibilidade de conduta diversa, a gente vai estudar, né, coação moral. Então, a coação moral, imagina a seguinte situação, é a mais comum. Você é gerente de banco, aqui de Limoeiro, ou de uma cidade próxima aqui, não é? Carpina, Bom Jardim. A gente sabe que virou moda agora assaltar cidades do interior, não é? É uma moda arretada agora. Então, imagine você é gerente do banco, aqui de Limoeiro, e os ladrões não querem explodir o banco. Querem fazer uma coisa mais clássica. Aí chega para você, vai lá na sua casa, pegam você e diz o seguinte, ó, eu vou deixar aqui 2 caras. Se você não for com a gente e não abrir o cofre do banco, eu vou matar sua esposa e seus filhos. Vejam, o indivíduo, é exigível que o indivíduo tenha outra conduta de que não acompanhar os ladrões e abrir o caixa do banco? Não, velho. Não tem. Isso a gente chama de inexigibilidade de conduta diversa, que exclui o elemento dentro da culpabilidade da exigibilidade da conduta diversa. Isso quer dizer o quê? Que houve uma coação moral irresistível e o indivíduo não poderá ser culpado. Tá certo? Olha, para ele seja culpado, é obrigatório, a conduta tem que ser exigível. E essa conduta foi o quê? Inexigível. Tranquilo? Então,
essa parte da coação moral, nós não vamos estudar agora. Vamos estudar apenas a coação física no elemento conduta. Então, primeiro, essa coação física, ela tem que ser o quê? Irresistível. Irresistível. Então, essa coação física tem que ser irresistível. Tranquilo? Bem, o que é uma coação física irresistível? Me dá um exemplo aí, Emanuel. Imagina, o cara pegou a pistola, mandou, você atirar em outro. Pegou a pistola, pegou da sua mão, pegou uma pistola, botou na sua cabeça e com a outra mão ele mandou você atirar em alguém. Coação física irresistível. Ou então, você está sendo torturado para fazer aquela conduta de matar alguém. O cara está torturando, mate ele. Aí, senão corto braços, começa a bater em você para que você pratique aquela ação. Então, essa conduta, essa coação física, ela é o quê? Irresistível. Às vezes você não lembra, mas um simples fato, né? Às vezes a gente está brincando, principalmente quando a gente é adolescente, que o cara, como deve ficar ficando velho, não tem mais esse tipo de brincadeira, que se brincar dá dor na coluna, não é? Dá distensão, né? Então esse cara a gente não tem mais esse tipo de brincadeira, não. Mas quando o cara é mais jovem, tem uma brincadeirinha, né? De botar o braço para trás. Meu velho, isso é uma dor miserável. Tá lembrado? Isso é uma dor miserável. O que você faz? O cara diz logo, se ajoelhe, tu vai ficar em pé. Tu fica em pé, fica nada, meu velho. Tu se ajoelhe. Isso é uma coação física. Imagine o cara botar o pé, atire no meu diretor. O cara pega aqui, no meu braço, meu diretor aqui, de imagem. Atire nele, meu velho. Eu vou suportar a dor por conta dele, vou nada. Eu vou atirar nele. Então isso é uma coação física irresistível. Beleza? Muito bem. Então, vamos ver o conceito? Bora ver o conceito aí dessa coação física. Bora lá, vamos para cá. Trata-se de força absoluta que não se pode resistir. Veja aí. Força absoluta que não se pode resistir. É uma força tão forte que elimina a vontade do homem. Logo, não há conduta. Né? Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, né, para a gente fazer a leitura. Enfermeira imobilizada. Né? Enfermeira imobilizada é impedida de administrar medicamento imprescindível para a manutenção da vida do paciente. Imobilizada, aquele exemplo que eu dei agora, né? O cara bota aqui, não vai poder fazer, não vai poder aplicar. É o exemplo. Né? Então, pessoal, é forçar fisicamente a alguém a assinar um documento falso. Né? Então, eu forçar fisicamente alguém a assinar um documento falso. Então, tudo isso chamamos de coação física irresistível. Mas existem também, pessoal, os chamados movimentos reflexos. Né? Os chamados movimentos reflexos. Presta atenção. Olha o conceito, depois eu vou dar um exemplo legal e depois a gente vai fazer a leitura dos exemplos ali. Movimentos do corpo, não é? Movimentos do corpo citados por reflexos naturais. Movimentos do corpo citados por reflexos naturais. O melhor exemplo. Vê só. Tá a mãe com a criança. Presta atenção. Chamado movimento involuntário, tá? Tá a mãe com a criança. Aí um donzelo, que tem muito donzelo. Aí um donzelo chega e vai dar um susto na mãe. Não é? Aí vai. Tem donzelo que é assim. O que a mãe faz no movimento reflexo? Joga a
criança. Um ato involuntário jogou a criança morreu. Essa mãe pode ser acusada de homicídio do filho? Claro que não. Porque foi um movimento reflexo, foi um ato involuntário, por conta de um donzelo que deu o susto nela. Entendeu aí? Um exemplo? Beleza. Vamos lá. Vamos voltar para o slide para vocês verem um exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Ó, um indivíduo que tem um reflexo, não é? Rotuliano e danifica um bem valioso. Não pode ser considerado crime de dano, pois não há vontade, logo não há fato típico, tá certo? Outro exemplo, o indivíduo que ao levar um choque elétrico tem um movimento involuntário no braço e atinge o rosto de uma mulher, causando-lhe um hematoma. Preste atenção aí. Veja que nesse caso, o cara tomou um choque. No momento que ele tomou o choque, pá! A mulher pode ir na delegacia e acusar o cara da Lei Maria da Penha? Claro que não. Que o ato foi o quê? Involuntário diante de um movimento reflexo. Beleza? Ah, professor, mas minha mulher está retada comigo, porque eu demorei um mês para mudar a lâmpada. E ela aproveitou agora, se arretou desse meu ato de dar uma porrada nela, foi à delegacia e me acusou. Pessoal, faixa, não tem problema, meu faixa, que você vai dizer lá, meu amigo, eu causei esse hematoma diante de um ato reflexo. Eu levei um choque e o ato foi involuntário. O que o delegado vai fazer? Vai dizer, ó, diante dessa conduta involuntária, por meio de um ato reflexo, você não teve a conduta. Não tendo a conduta, não houve o fato típico. Não havendo um fato típico, não há crime previsto na Lei Maria da Penha. Te salvei aí, não foi, velho? Então, vamos lá. Ó, próxima situação, que é próximo elemento, que seria estado de inconsciência. Vamos para a tela aí, meu diretor aí. Estados de inconsciência é o terceiro caso possível de ausência de conduta. Então, bora lá. Botar aqui, ó. Opa, passei errado aqui. Aqui, ó. Estado de consciência, terceiro ponto. Não existe a consciência do fato quando não existe a consciência do fato. O indivíduo está em estado de consciência quando ele não tem consciência do fato, ou seja, quando ele não sabe o que está fazendo. O melhor exemplo que eu vou dar dois, mas o melhor exemplo é do sonâmbulo. Então, vê, tem alguns casos que o cara é sonâmbulo, né? O cara, ó, acordou, não é? E sai na rua dormindo. Aí imagine vocês que esse cara dormindo veja um celular, achando que é dele, que o cara está dormindo, pegou o celular. O cara que é o dono do celular não pode acusar esse indivíduo de furto. Por quê? Porque o estado dele estava o quê? Inconsciente. Ele era o quê? Sonâmbulo, né? Então, caso de sonambulismo é um caso de estado de inconsciência que retira, é um caso de ausência de conduta, consequentemente, retira o fato típico, consequentemente, retira o crime, né? Outro caso é da hipnose, né, pessoal? O cara vai e te hipnotiza, né? Ó, vá lá, né? E mate o professor Isaqueu, né? Aí veja, ó, vou matar o professor Isaqueu, mas eu estou o quê? Hipnotizado. Eu estou consciente? Claro que não. Eu estou em situação de inconsciência, que é um caso de ausência de conduta. Tranquilo aí, meus amigos. Então, em relação à conduta, o que a gente precisaria trabalhar mais era o seguinte, era o crime doloso e o crime culposo. Só que o crime doloso e culposo, como são assuntos
muito grandes, não é? E a gente demanda tem que ter um tempo maior, uma dedicação maior. Eu não vou trabalhar agora em conduta, tá? Eu vou trabalhar em separado crime doloso e crime culposo. Beleza, pessoal? Mas para isso, não é? Antes disso, vamos dar um intervalozinho, que é rapidinho, vapt e vupt.